Então, eu vou falar um pouco da introdução, alguns pontos bem importantes dessa arritmia, e depois eu vou seguir uma ordem para vocês conseguirem entender só no final o que é o sinus arrest. Por quê? Eu poderia explicar ele logo de início o que é, mas sem vocês entenderem o que é a propagação do impulso elétrico no coração, como acontece esse traçado lá no o traçado eletrocardiográfico, que é o ECG, vocês não conseguem entender o que é o sinus arrest direito. Vocês podem até gravar o que é, mas para entender mesmo, é bom a gente seguir esses passos. Então, eu vou fazer essa introdução, vou falar um pouco da propagação do impulso elétrico, vou falar sobre o ECG, né, o eletro, depois, finalmente, do sinus arrest, e depois um resumo concluindo tudo. Então, vamos lá. Coisas importantes que a gente tem que levar em consideração é que tem que ter conhecimentos básicos para se entender o que é uma arritmia, que no caso, o que é o sinus arrest. Conhecimentos básicos do quê? De condutibilidade cardíaca e do ECG. Esses dois pontos são muito correlacionados, porque se tu entende como funciona a condutibilidade cardíaca do coração, automaticamente tu vai entender o traçado do ECG. Então eu vou explicar essas duas coisas de forma bem ampla para vocês conseguirem depois entender. E também é muito importante saber identificar arritmias. Por quê? Porque o sinus arrest nada mais é do que um distúrbio na formação do impulso sinusal. Mais tarde vocês vão entender tudo isso. Então, para tu identificar um distúrbio de uma formação de algum impulso, que no caso se torna uma arritmia, tu precisa saber o que é o normal, precisa saber o que é o normal do ECG, precisa saber se está dentro da condutibilidade cardíaca normal. Então, tudo isso junto, no final vocês vão entender o que é o sinus arrest. Então, para começar, eu separei em 5 etapas principais a propagação do impulso elétrico. Eu achei mais fácil de explicar assim, e acredito que para vocês também vai ser mais fácil de entender. Mas antes de falar exatamente da propagação, é muito importante a gente entender o que é esse estímulo elétrico. Porque esse estímulo elétrico acontece em todo o coração, em outras células também, não somente as do coração, ele começa a partir de um potencial de ação. O que é esse potencial de ação? Esse potencial de ação, basicamente, ele rege todo o corpo, rege toda essa parte celular. O potencial de ação, ele é gerado a partir de um influxo de sódio. E esse influxo de sódio vai causar uma despolarização na célula. Resumindo isso, explicando bem rápido, porque dá para detalhar super esse potencial de ação, mas não é o objetivo da apresentação. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que todas as células cardíacas conseguem fazer potencial de ação. E o diferencial das células de outras células é que elas têm uma autonomia muito grande. Então elas conseguem gerar esse potencial de ação de forma sozinha. Elas não precisam de um impulso, de um pré-potencial. Não, elas conseguem fazer isso sozinhas. Então, esse é o ponto bem importante, saber o que é esse potencial de ação, lembrar que essa membrana dessas células vai ficar mais permeável ao sódio, e entrando mais sódio e saindo mais potássio, ela vai mudar a polaridade dela. Ela era uma célula muito negativa, ela passa a ser uma célula positiva, e acontece a despolarização. Então, esse é o primeiro ponto importante da propagação lá do coração. E depois, agora eu vou falar, na verdade, como acontecem os passos, tentar falar de uma forma bem ampla. Eu vou até botar aqui um apontador para vocês conseguirem ver nessa imagem. Mas o primeiro ponto é a gente entender que tudo começa no coração, no nodo sinusal. Por tudo começar ali, o nodo sinusal ele é conhecido, muito famoso, por ter células pacemaker ou células marca-passo. Então, aqui em cima, onde está a ponteira, a primeira bolinha, se vocês verem, é o que gera todo o estímulo. Então, essa primeira bolinha representa o nodo sinusal. E representando esse nodo sinusal, representando essas células marca-passo, o que quer dizer? Que são células que têm um automatismo, elas conseguem gerar o impulso sozinhas, e é onde inicia toda a despolarização do coração para acontecer a sístole e a diástole.
Então, esse é o primeiro ponto da condutibilidade do coração, que a gente tem que saber. O segundo ponto é o que acontece a partir disso, porque essa célula sozinha, ela não consegue que o coração se contraia como um sincício, ela precisa de algumas ajudas. E o segundo passo, a segunda ajuda, são os feixes internodais. O que são esses feixes? Eles se ligam, de alguma forma, a esse nó sinusal, ou nó sinusal, e eles ajudam essa propagação do impulso pelos átrios. Então, se vocês verem de novo nessa imagem, essa bolinha que aparece primeiro aqui em cima é o nó sinusal, e a segunda parte, ele tem vários ramos que faz um potencial dentro do átrio, tanto do átrio direito como no átrio esquerdo. Se vocês verem bem, o impulso vai para os dois átrios ao mesmo tempo. E isso se dá devido a esses feixes internodais. E daí, dentro desses feixes, tem vários. Alguns que são importantes, por exemplo, o feixe de Beckmann, ou Beckmann, que seria esse feixe? Esse feixe, ele permite que o impulso que começa num dos átrios passe para o outro átrio, para eles se contraírem, fazerem a sístole de forma conjunta. Então, esse feixe é muito importante. E também tem feixes internodais posteriores, médios, anteriores, e eles colaboram para fazer toda essa parte de despolarização em todas as células do átrio. Então é um ponto bem importante. Então a gente já entendeu que começa no nódo sinusal, passa pelos feixes internodais, e a próxima etapa é passar para o nódo atrioventricular. Então esse nódo atrioventricular, aqui na imagem ele é representado aqui no meio, ele é muito importante, porque ele, além de passar os estímulos que estavam somente no átrio para os ventrículos, ele faz um importante papel de um retardo. O que seria esse retardo? Ele retarda o impulso elétrico, ele retarda a sístole que vai acontecer nos ventrículos. Por que isso acontece? Porque se o átrio e os ventrículos se contraíssem da mesma forma, juntos, não ia dar certo, o coração ia entrar em colapso. Então precisa ter esse retardo. Se vocês notarem aqui na imagem, depois que chega nesse ponto, que é o nó do atrioventricular, demora muito pouco, mas dá uma leve pausa para a condução seguir para os ventrículos. E a gente já falou disso, passando para o próximo passo, então, é como vai acontecer essa condução através dos ventrículos, porque os ventrículos também são muito grandes. Então, o que acontece? Existem dois mecanismos que auxiliam isso. Um deles é o feixe de His. Esse feixe, ele é a continuação do nó do átrio ventricular. Aqui dá para ver que tem um monte de vermelhinho, que são vários feixes. Então, ele faz essa continuação do feixe de His, e ele ajuda a levar esse impulso para os músculos papilares e miocárdio adjacente. Os músculos papilares ficam perto aqui das válvulas e o miocárdio adjacente mais aqui para baixo. Mas não basta isso, o ventrículo é muito grande, ele precisa de mais ajuda. E daí entra as fibras de Purkinje, que seria o último passo de toda essa despolarização e essa contratibilidade do coração. Então é o último componente do sistema e ele sim é responsável de fazer a despolarização dos ventrículos. Então é a última etapa, ele fica mais perto aqui, nessa parte da parede, e ele realmente faz a despolarização dos ventrículos. E aqui embaixo, se vocês notarem, o tempo todo foi mostrando que o elétron é formado a partir de todos esses passos. Então esses são os passos muito importantes para se entender depois o elétron, como é que ele é formado, o que significa cada onda. Então, depois de tudo isso, de vocês teoricamente entenderem como é que funciona essa contratibilidade, toda essa parte elétrica do coração, que são passos, se vocês pararem para pensar. É um efeito cascata que acontece um passo atrás do outro para aparecer perfeitamente no eletrocardiograma as ondas. Então, eu vou falar agora um pouco mais do traçado do elétron para vocês entenderem mais. Tudo o que eu disse vai agora ser passado para esse traçado. Ele parece ser super complexo, mas não é. E eu trouxe uma imagem para mostrar isso. Porque, assim, quando a gente fala de elétron, a gente pensa em ondas, complexos, intervalos, segmentos. E parece que é um monte de informação, e parece que são informações muito difíceis de entender. Mas eu vou mostrar que não é tão difícil assim. Eu trouxe essa imagem, que ela mostra toda a etapa cardíaca que eu falei anteriormente, toda a parte de sístole e diástole, mas agora ela traz como legenda o elétron. Então eu vou pegar aqui e dar um zoom
para vocês verem melhor cada etapa. A gente começa... Acho que voltou. A gente começa aqui em cima, no número 2, que eu acho que é mais fácil de entender. O que esse número 2 ele representa? Vamos lá. Esse número 2, ele representa o que eu falei lá no início, o início de toda a despolarização do coração. Ele representa quando o nó do sinusal, ele vai gerar o impulso elétrico, essa célula marca-passo. Então, ele gera impulso elétrico e vai começar a despolarizar os átrios. E o que isso representa? A onda P do elétron. Essa primeira elevação da linha do elétron. Em seguida, acontece realmente, de fato, a despolarização dos átrios, só que, lembrando que essa despolarização acontece e depois há uma leve pausa, isso é muito rápido, porque lá no nó do sino atrial, ele dá uma segurada para acabar de contrair os átrios e posteriormente contrair os ventrículos. E essa pausa é representada por essa linha, dá para ver aqui, ó. É uma linha que depois tem um nome específico para ela, mas a gente vê que é uma linha reta, isso que é importante de entender. Por isso que existe essa linha, não é grudado. Se não existisse essa pausa, o final aqui da onda P ia grudar já com o complexo QRS. Mas não existe. Daí o segundo passo, depois que teve essa leve pausa, é o que vai acontecer aqui no número 4. É que o nó do sino atrial finalmente vai conseguir conduzir todo o estímulo para o coração, não, né? Para os ventrículos especificamente. E essa condução dos ventrículos é que vai gerar o complexo QRS. E daí, assim, é muito interessante que esse complexo, ele tem uma série de informações, porque, assim, a gente resume que o complexo QRS é a despolarização dos ventrículos. Mas, por exemplo, a letra Q, essa parte Q, que é a primeira grande queda do elétron, a primeira deflexão negativa, ela representa, na verdade, a despolarização do septo ventricular, que é bem aqui no meio. Aí, por exemplo, o R representa as paredes, o S representa outra parte. Isso que eu quero que vocês entendam. Existem 3 momentos porque o ventrículo é muito grande. Então, o ventrículo se despolariza de forma gradual e por isso que forma esse complexo. Mas, em resumo, é a despolarização dos átrios. E depois de acontecer essa despolarização dos ventrículos, desculpa, existe novamente uma pausa. Se vocês verem aqui, tem mais um espaço. Por quê? De novo, o coração precisa dar uma pausa, respirar, para voltar a acontecer todo o processo. E essa pausa é muito importante, porque se não acontece essa pausa, o coração provavelmente não ia ter força para repolarizar esses ventrículos, que é o próximo passo, e a última onda. A última deflexão positiva é a onda T, e ela representa exatamente isso, a repolarização dos 2 ventrículos, quando eles voltam a ter a carga super negativa e estão prontos para novamente contrair. E por fim, né, tem essa nova linha aqui, é uma linha reta também, que vai representar o início do novo ciclo. Então, o que é importante dentro desse todo ciclo? Que são vários momentos, mas são muito simples se você entende lá no início o que significa, como acontece toda essa parte elétrica do coração. E um ponto super importante, se vocês notaram, no elétron, nas ondas, a gente não consegue ver a repolarização dos átrios, porque essa repolarização dos átrios está escondida atrás do complexo QRS, fica atrás, então a gente não consegue ver. Mas, em resumo, esses são os pontos mais importantes. E para vocês fixarem bem, porque isso vai ser bem importante depois para falar sobre o sinus arrest, é importante retomar isso. Então, a onda P é a despolarização atrial, a grosso modo. O complexo QRS é a despolarização ventricular, e atrás dele está a repolarização atrial, ela está camuflada. E a onda T é a repolarização ventricular. Então, esses são as ondas. Que nem eu falei, existem ondas, complexos, intervalos e segmentos. Eu falei das ondas e do complexo QRS. Eu vou falar daqui a pouco dos intervalos e segmentos. E daí o que também é importante ressaltar? Na imagem anterior, se vocês viram, as linhas são todas bonitas, todas têm uma direção ok. Mas, por exemplo, a onda P e a onda T, elas podem ter outras formas. A onda P e a onda T, elas podem ser
positivas, como vocês viram, elas vão para cima da linha. Elas podem ser negativas, elas podem ser bifurcadas, elas podem ser de vários formatos, e isso vai representar alguma característica para o animal. Mas também não vem ao caso, é só importante lembrar isso, porque parece que sempre o eletro é bonito, mas não. Aí ele tem algumas alteraçõezinhas que trazem bastante informações. E daí eu falo agora um pouco de intervalos e segmentos, que não é tão importante nesse momento, mas é importante saber que eles existem. Por exemplo, existem intervalos de todos os traçados, e esses intervalos eles estão medidos pegando as ondas. E já os segmentos, eles só pegam essas linhas em brancos, essas linhas sem pegar a onda, que eu mostrei anteriormente. Então, dentro disso tudo, eu vou ressaltar principalmente o intervalo RR, que ele deve ser um intervalo constante, que ele pega basicamente os dois batimentos diferentes, porque ele pega os dois complexos ali, e ele é muito importante, mas depende da frequência. Porque se a frequência está muito alta, esses intervalos vão ficar menores. Se a frequência está muito baixa, eles vão ficar um pouco maiores. E outro ponto importante é o segmento ST, que ele representa o início da repolarização ventricular, que é uma fase mais lenta. Então, aqui dá para ver bem o segmento nessa imagem. Esse aqui embaixo é o segmento ST. Essa linha representa o tempo que vai demorar para acontecer a repolarização ventricular. Então, se essa repolarização está tendo algum problema, por exemplo, esse segmento vai ser maior. Ou também pode ser menor. Então, esses são alguns pontos importantes, que vocês vão entender mais para frente por que eles são importantes. E agora, entrando a fundo no tema proposto, que é o sinus arrest, por que eu quis explicar tudo isso? Porque agora vocês já conhecem alguns conceitos, vocês já estão familiarizados com o eletro, então vocês vão entender com muita mais facilidade o que é esse sinus arrest, ou essa parada sinusal, como alguns autores chamam. Eu peguei um conceito do livro de cardio, o Santilli, que ele relata, ele descreve que o sinus arrest é um distúrbio de automação das células marca-passo, caracterizado por uma interrupção inesperada da atividade do nodo sinusal, por um período variável de tempo. O que isso quer dizer? Aqui a imagem representa super bem. Se vocês verem no início, há dois momentos que as ondas teoricamente estão ok, e também esse intervalo, esse meio, é um intervalo ok, aceitável. Eu não vou entrar em questão de valores, porque daí vai para as medições. Mas se tu medir esse intervalo, que o eletro permite você fazer essa medida, vai estar dentro dos valores fisiológicos. Aí tu para pensar esse intervalo aqui, que ele é um intervalo, se tu for parar, mais do que o dobro do que esse daqui. Então, isso é um problema. E é esse intervalo que representa exatamente isso que eu tô falando, o sinus arrest. Acontece algum problema, que eu vou explicar posteriormente, no nódo sinusal, que ele não consegue gerar um novo estímulo, não consegue gerar um novo impulso. E o coração não bate. Ele fica com esse silêncio. Isso é um problema. Porque se o coração não bate, ele vai causar uma bradiarritmia. E essa bradiarritmia vai baixar a frequência cardíaca desse animal. Para provavelmente menos do que 60 batimentos por minuto. Então, são pontos bem importantes de ser considerados. Aí eu trouxe uma imagem para vocês verem de forma mais ampla ainda isso. Em cima é um eletro teoricamente ok. As ondas estão meio altas, mas enfim, ele é representativo. Olha esse espaço e compare o espaço aqui embaixo. A diferença. E esse espaço grande é o que representa e o que principalmente caracteriza o sinus arrest. E é muito importante vocês verem que aqui em cima tem que ter alguns valores. Vocês não devem enxergar, mas esse valor que seria uma distância aceitável entre esse espaço RR está 530 milissegundos, desculpa. E aqui nesse espaço maior tá mais de 2.000 milissegundos. Então pensa, um espaço tolerável de 500 milissegundos, quando acontece um episódio de uma arritmia, de um sinus arrest, passa para 2.000 milissegundos. É muito grande esse valor e pode causar muito problema para o animal, e que vocês vão ver posteriormente. E quais são as causas desse sinus arrest? Existem muitas causas, mas as principais causas que a gente pode ressaltar é essas que eu vou descrever agora. Mas é importante a gente lembrar desse seguinte ponto.
que pode ser uma resposta fisiológica e pode ser uma resposta patológica. E é importante a gente saber diferenciar isso. Mas, independentemente de ser patológica ou fisiológica, a gente tem que levar em consideração esses pontos, que são o que mais acontece. Então, esse sinus arreste pode vir a acontecer por causa do aumento do tônus vagal, lá do nervo vago, que eu vou explicar depois. Pode ser por causa de um distúrbio de neuromediadores, alguma coisa neurológica que está liberando alguns neuroreceptores que vão levar esse coração a não agir da forma correta. Pode ser uma disfunção do nódulo sinusal, especificamente ali, uma fibrose, por exemplo. Neoplasia é muito raro, mas pode acontecer. Ou a influência medicamentosa, que acontece muito durante a anestesia, que é o que eu vou mostrar lá no final para vocês. Esses são os pontos chaves que podem ocasionar um sinus arreste. Outros pontos que são importantes, mas que eu vou focar principalmente nesse, é o tônus vagal, porque eu acho que é o que a gente consegue ver melhor e entender melhor. O tônus vagal nada mais é do que o nervo vago. O nervo vago é um nervo dos pares, dos nervos cranianos, que ele faz parte do sistema nervoso autônomo parasimpático. E qual que é a função do nervo vago? Por ele fazer parte do sistema nervoso parasimpático, ele tem uma função de retardar, de diminuir a frequência, o estímulo, enfim. Então, a função dele é fazer o retardo nessa condução. Ele faz esse retardo através da ação da acetilcolina. Então, ele libera a acetilcolina se precisar. Vamos supor que o animal está muito agitado, está com uma imensa taquicardia e ele precisa segurar um pouco, senão o coração vai entrar em colapso. Então, ali que entra o nervo vago e ele regulariza e diminui a frequência cardíaca. Só que tem um ponto bem importante. Deixa eu voltar aqui. O nervo vago, ele age teoricamente, para fazer esses momentos que tá o coração muito acelerado, para ele dar um retardo nessa condução. Mas existe, por exemplo, medicamentos que são parasimpático miméticos. Eles mimetizam as ações do sistema parasimpático. Então pensa, se um animal tem já algum histórico de ter esse sinus arreste ou afins não tem também histórico, ele toma um medicamento parasimpático mimético, provavelmente pode influenciar e potencializar a ação desse nervo vago. E essa potencialização do tônus vagal é que provavelmente pode vir a cursar como sinus arreste. Então tem que tomar muito cuidado. Também uma cirurgia torácica, que tu vai ter um nervo vago ali na tua frente, encosta nele, estimula o nervo vago, vai aumentar super o tônus vagal e pode causar não só, né, o sinus arreste, mas uma parada cardíaca. Só que vamos supor que esse sinus arreste aconteceu porque esse nódo sinusal ele falhou. Por algum motivo, ele cansou, falhou. O coração está pronto, ele tem respostas de fuga a isso. Ele tem estruturas marca-passo latente. Como eu disse lá no início, o coração, em teoria, todo ele tem capacidade de se auto-excitar. Então, essas estruturas ficam latentes. Por algum motivo, elas não estão funcionando. O que funciona realmente são as células marca-passo. E essas estruturas latentes vão ser as que vão salvar o animal nesse momento do sinus arreste, dessa arritmia. Essas batidas, elas podem ser caracterizadas como batidas de fuga, quando são menos de 3 batidas contínuas, 3 bonitinhas, 3 momentos, ou pode ser um ritmo de fuga, quando é mais do que 3 batidas contínuas. Então, isso tu vê no eletro. E essas batidas de fuga, essas estruturas de fuga, elas são 3 principais. Farol lá, o nódo sinusal, não está funcionando, e essas 3 estruturas, provavelmente uma delas vai entrar em ação. A que tiver ação mais rápida, na verdade. Que pode ser aglomerados específicos de miocárdio atrial, vários miocárdios lá no átrio vão assumir essa função, células próximas ao nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular em si não pode fazer essa função, mas células ao redor talvez possam. E toda essa rede His-Purkinje, ela se une e consegue ter um estímulo que vá acordar o coração. E se nenhuma dessas estruturas de fuga conseguirem fazer o papel delas, pode acontecer uma sistolia, uma parada cardíaca. Mas é muito raro isso acontecer. O coração, ele
tem esses mecanismos, ele costuma usar, porque se vocês forem parar para pensar, parou o sinusal, tem mais 3 estruturas, uma delas vai ter que funcionar. E o que a gente vê no ECG? O que o sinus arrest caracteriza no ECG? Ele caracteriza um ritmo regular e irregular. É meio contraditório isso, mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo sendo irregular, tendo essas pausas grandes entre uma batida e outra, ele é regular. Não é tipo assim, uma pausa, volta no normal e depois de muito tempo tem uma pausa. Não. Ele tem uma pausa, volta ao normal, uma pausa, volta ao normal, uma pausa. Ele tem uma regularidade para acontecer essa ação irregular. E a gente consegue ver muito por causa desse intervalo RR muito grande, que eu falei lá no início das medidas. Pode ser o dobro ou até mais do que o dobro do que as medidas normais. Então, são pontos bem importantes. E também pode acontecer marca-passo migratório, que eu vou mostrar uma imagem para explicar melhor sobre isso, e a sistolia, mas é muito raro. Se tu vê a sistolia, na verdade, quando tu vê a sistolia no eletro, raramente tu vai associar com o sinus arrest. Pode ser que esteja acontecendo o sinus arrest, você identifique, mas você não tome nenhuma ação, e daí esse sinus arrest voltou para uma sistolia. Aí tu consegue identificar. Mas direto a sistolia, tu não vai conseguir identificar se veio do sinus arrest, por exemplo. E daí, o que eu falei do marca-passo migratório? Aqui tem uma imagem que dá para ver super bem. Não sei se está um pouco pequena, mas enfim. O marca-passo migratório, o que é? Se vocês verem, marca-passo, lembrem lá atrás, é característico do nodo sinusal. Lá onde começa o estímulo elétrico do coração. Ele é conhecido como marca-passo. Então, onda P, vem na cabeça. Reparem que essa primeira onda P aqui, ela tá negativa. Ela vai para baixo da linha. Essa segunda também. A partir da terceira, a onda P é positiva. Isso é uma característica do marca-passo migratório. Está mostrando que o coração está tendo diferentes marca-passo, pontos de início da despolarização. Então é uma característica muito forte do marca-passo. É as ondas P mudarem, serem positivas, depois negativas, podem ser quebradas. Então é uma característica também do sinus arrest, porque, como eu disse antes, ele tem mecanismos de fuga. Então provavelmente esse marca-passo vai ser migratório, ele vai migrar, vai sair de vários pontos, e assim vai modificando também a onda P. Alguns sinais clínicos. É muito raro ver sinal clínico no animal, porque provavelmente esse animal vai estar cursando com outras alterações, outras enfermidades, não simplesmente o sinus arrest, mas pode acontecer. Então, esses sinais, quando é muito grave, né, é frequente sinus arrest, o animal provavelmente vai apresentar fraqueza intermitente e síncope. Só que essa síncope daí já vai caracterizar outro problema, por isso que eu quero dizer que o sinus arrest pode até ser o início de tudo, mas provavelmente o animal vai cursar com outro problema, e daí tu raramente vai identificar como sinus arrest, né? Porque quando acontece essa síncope, esse desmaio do nada desse animal, pode ser por causa desse sinus arrest, vários sinus arrest, pensa, ele está passando por longos períodos sem ter batimentos cardíacos, sem oxigenação no corpo, e daí é conhecido como síndrome Stokes-Adams, que é nada mais do que uma síncope, do nada, assim, acontece essa síncope, o animal também pode vir a ter uma convulsão, mas também é muito raro de ser visto, mas é relatado que acontece. E, resumindo tudo isso, o que se faz? O tratamento é muito, muito discutido, porque na maioria das vezes é autolimitante, porque o que acontece? O animal passa por um estresse muito grande, daí esse estresse acaba, talvez, gerando um impulso do nervo vago, e daí, ocasionando sinus arrest, o animal volta ao normal. Mas, ao mesmo tempo, você pode estar dentro de um bloco cirúrgico, que eu vou mostrar para vocês umas imagens, e do nada não, né? Porque talvez tu tenha utilizado alguns medicamentos que estimulou esse tônus vagal, ocasionou um sinus arrest. E daí sim, há medidas que tu pode tomar para diminuir esses intervalos, porque pode ser prejudicial para o animal, que é o sulfato de atropina. Só que, assim, é bem claro, tem que ter muita certeza, tem que saber se realmente é necessário, porque a atropina nada mais é do que vai aumentar a frequência cardíaca, né? Então, aumentando a frequência cardíaca pode também causar alguns problemas. Então, tem que analisar. O sinus arrest baixou muito a frequência, compara com a pressão arterial do animal. A pressão tá ok? A frequência tá um pouco baixa, mas a pressão tá ok?
por que entrar com atropina? Então tem que avaliar muito isso. Mas se precisar, se está muito baixa a frequência, tu pode utilizar o sulfato de atropina. É muito variado a dose, mas alguns autores falam de 0,04 miligramas por quilo. Daí tu faz o intravenoso, esse bolus, né, de atropina, dilui ele um pouco de solução fisiológica, e o animal provavelmente vai apresentar daí sim uma taquicardia, não sei se chega a ser uma taquicardia, mas vai aumentar bastante a frequência, e esse aumento da frequência pode ser que acabe anulando o sinus arrest. Então é uma possibilidade. E as conclusões, na verdade, é um resumo de tudo isso. Só que depois eu vou mostrar ainda um caso clínico para vocês. Mas para vocês entenderem e resumir tudo isso antes de ir para o caso clínico, pontos importantes. O ECG e o Holter identificam essa arritmia. São padrão ouro. Um Holter ainda melhor, porque o animal fica o dia inteiro com isso. Se ele apresenta sinus arrest em algum momento do dia, tu vai conseguir ver mais do que o ECG, que tu faz 5 minutos, por exemplo. Mas é o ponto-chave. Tu vai identificar essa arritmia por esses mecanismos. Não vai ser por sinal clínico, não. Tem que ter constado nesses dois, um desses dois, ou nos dois instrumentos. O manejo é muito variável, que nem eu falei antes, depende muito, pode ser que não precise ter feito nada, e tem que saber diferenciar numa situação patológica e fisiológica. Por exemplo, tu tá dando um medicamento para o animal que vai causar um aumento do sistema nervoso parasimpático e vai estimular esse sistema nervoso parasimpático. Então, tu está estimulando isso, não é uma patologia. Ele, na verdade, está respondendo fisiologicamente. Então, tem que saber diferenciar isso, ver todas as causas, né? E eu trouxe aqui dois casos clínicos. Na verdade, só que são 2 vídeos. Não importa se o vídeo travar, deixa eu tentar aqui ver se vai. Esse é o eletro do animal antes de acontecer o sinus arrest. Dentro do bloco cirúrgico anestesiado, 111 batimentos por minuto. Se vocês verem, ok. Não tem nada demais. As ondas estão bonitas, o intervalo tá ok. Nada de assustador, pelo menos, né? Passou um tempo, o animal tava em anestesia. E olha o que começou a acontecer. Olhem como dá pra ver muito bem o sinus arrest. Olha os intervalos, os buracos que ficam entre um batimento e outro. É super visível isso. Isso aconteceu ali no Hospital Veterinário da Unipampa. Então, assim, dá pra ver super. Olha os espaços. E você vê que tem uma sequência. Por exemplo, parece que são 3 batimentos, uma pausa. 3 batimentos e uma pausa. Ou 4 batimentos e uma pausa. Então, dá pra identificar muito bem isso. E é muito comum até dentro do bloco cirúrgico ver isso. E daí, claro, nesse caso, eu vou até botar só para vocês verem, de novo, que a frequência não estava tão baixa, teoricamente. 64 batimentos. Mas a pressão estava boa, então não precisou entrar com atropina. Era um animal super jovem, era um filhote de golden, saudável, e foi. Seguiu a cirurgia, se recuperou, nada, não aconteceu nada. Mas apresentou isso. Então pensa, se tu não sabe como conduzir essa situação, tu pode se apavorar, fazer atropina e o animal ter uma bradicardia acentuada e ser ruim para uma bradicardia não, uma taquicardia acentuada e pode causar até uma hipertensão. Então, é muito importante saber tudo isso. Aqui são as bibliografias utilizadas, são livros muito bons.